Muito bem, então, boa noite. Vamos para a nossa última aula do nosso curso de Mindfulness. E eu queria saber se alguém quer compartilhar alguma coisa, né? Se alguém quer contar como é que foi essa última semana, se foi difícil, se foi fácil, como é que foi, né? Se teve algum acontecimento especial. Oi, Érica, tudo bem? A gente acabou de começar, acabei de perguntar aqui se alguém quer compartilhar alguma coisa, se foi fácil, se foi difícil essa semana, que hoje é a nossa última aula. Sim. Bom, eu acho que a experiência, assim, para mim, a experiência do que eu tô fazendo todas as noites do scanner, para mim tá sendo bem positivo, assim. Eu tô fazendo, né, todas as noites, então tô me sentindo até que consigo dormir melhor. Tô tentando parar, pausar, ver como que eu posso falar? Prestar mais atenção no que eu tô fazendo, coisas simples, como tomar água, andar, fazer coisas simples, que às vezes a gente vai tão no automático que a gente nem se dá conta, né? De respirar, que pra mim tá sendo, essa parte de respiração ainda tá sendo difícil, vou confessar. Porque é como se eu estivesse respirando errado, entre aspas. Então ainda é um processo ainda pra mim. Mas está sendo bastante positivo, assim. Tem me ajudado bastante. Muito bom. Ah, que legal. É bom saber que tem ajudado vocês, né? É bom saber que a gente conseguir entender que o que a gente está passando para vocês está sendo positivo, né? Porque é um processo, né? Como eu falei nas outras aulas, é assim como quando a gente faz musculação. Então, é difícil, no começo dói, né? Os músculos começam a ficar doloridos, no dia seguinte a gente mal consegue andar, mal consegue se mexer. Tem dia que a gente pensa em desistir, que a gente não vê resultado, falar, ah, isso não é para mim, isso não serve, isso não vai ser bom. E uma hora o negócio começa a acontecer, assim como num instrumento musical, né? Você fica lá treinando, treinando, não sai a bateria, não sai o violão, não sai nenhuma nota, e aí de repente um dia aquilo começa a fluir, a gente começa a incorporar aquilo de uma forma natural. Então, com a respiração vai acontecer isso, né? Se vocês se dedicarem a respirar, não precisa ser o dia inteiro, nem meia hora, né? Essas práticas, olha, você precisa meditar 40 minutos por dia. A gente não tem tempo nem de tomar banho sossegada, né? Tá sempre correndo, que dirá parar 40 minutos para fazer meditação. Então, 5 minutinhos de respiração, 5 minutinhos de meditação já vão trazendo mudanças significativas para o modo como a gente enxerga a nossa vida. Então, eu fico feliz de saber que vocês estão praticando, que vocês estão fazendo. Se tiver dúvida, é só me chamar, né? E continuem fazendo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como desenvolver a prática pessoal, mais para o final da aula, né? Então, vou trazer mais algumas dicas hoje para vocês, mais alguns conselhos aí, e vocês vão incorporando. Então, não precisa fazer tudo no mesmo dia, faz aquilo que dá, né? Ah, um dia deu tempo de fazer scanner corporal, um dia deu tempo de fazer respiração, ah, hoje eu consegui lembrar de respirar o caminho todo para o trabalho. Ótimo, excelente. Tem dia que a gente está tão atarefada que não lembra, também não tem problema. Sempre com um olhar generoso para si, né? Então, falando, já entrando no assunto do mindfulness e da compaixão, é isso, sempre com o olhar amoroso, generoso para a gente e para as outras pessoas. Na última aula eu falei muito sobre a escuta ativa, né? A gente realmente parar e prestar atenção no que o nosso interlocutor tem a dizer, sem querer antecipar as respostas, sem querer, né, entrar para a briga e mostrar, ah, eu tenho razão, então eu preciso responder isso e aquilo, deixar a pessoa falar como ela se sente, né, o que está afligindo ela,
para a gente tentar entrar, né, no lugar da pessoa, como a pessoa vê o mundo, e não como a gente vê o nosso mundo, né? Então, cada um tem a sua experiência. E a compaixão vem diretamente de encontro a essa escuta ativa. Então, a gente escutar o nosso coração, os nossos pensamentos e escutar as outras pessoas. E aí a gente vai criando compaixão. Uma forma da gente entrar em contato com a compaixão diariamente é quando a gente observa a natureza, né? A natureza, ela é muito sábia e ela é extremamente cooperativa, né? Pode parecer que não ali, até eu falei na aula da respiração, né, que tem ali a zebrinha que está ali bebendo água, aí o leão vai lá caçar a zebrinha, e aí tem essa competição na natureza, obviamente, né, que as espécies, elas querem sobreviver, elas querem se alimentar e se reproduzir, etc. Então, existe uma competição na natureza, mas o nosso mundo, ele existe, o nosso planeta, ele existe muito mais por conta da cooperação entre todas as espécies, né? Entre todos os seres do planeta, não só entre os animais. Mas a gente também pode observar, por exemplo, um tubarão que está ali no mar, que tem aqueles peixinhos que ficam grudados nele ali, aqueles peixinhos se alimentam dos restos que o tubarão deixa, né? A gente pode observar isso na natureza. Então, o leão foi lá e caçou a zebra, ele se alimentou, aquela carcaça que fica, um monte de outros animais vão se alimentar daquilo ali também, né? Então, se não tivesse o leão para matar aquele animal maior, as formigas não iriam se alimentar, muitas aves não iriam se alimentar, outros insetos, outros pássaros, né? Animais carnívoros menores, como hienas, por exemplo, alguns outros roedores aí, alguns bichos carnívoros, enfim. Então, a natureza, ela trabalha muito em cooperação. A gente vê isso nas árvores também, plantas, fungos que se hospedam no tronco das árvores, as próprias orquídeas, né, na natureza, elas estão presas ali nos troncos das árvores, bromélias, enfim. Árvores grandes que trazem sombra para plantas menores que não podem tomar sol diretamente. Então, a gente vê a natureza em grande cooperação. Um depende do outro, todos ali estão ali por algum motivo, né? Então, se de repente aquele fungo ele não está naquela árvore, aquela árvore vai perder o líquido dela rapidamente, e aí o tronco morre. Então, um ser depende do outro. E entre os seres humanos é a mesma coisa. A gente também depende dos outros seres humanos, né? O ser humano é um ser social, desde que a gente nasce. O bebezinho precisa da mãe, né? Até conseguir andar e se alimentar sozinho, ele é completamente dependente ali da mãe, inclusive adivinhar o que aquele bebê precisa, né? Se é água, se é o peito, se é trocar a fralda, se é sono, se é cólica, se é o dente que está nascendo, enfim. Então, nós somos todos interdependentes. E toda a cultura humana, né, todo o desenvolvimento do ser humano, as civilizações antigas e tudo mais, tudo isso traz nos registros históricos que a nossa sobrevivência se deu por conta da cooperação, apesar do ser humano entrar em guerras e disputas e tudo mais, o nosso grande êxito foi pela cooperação, pela compaixão, né? De estar sempre um ali servindo o outro, não falo nem em ajudar, mas em servir, né? Porque muitas vezes a gente pode achar que está ajudando e que está numa situação superior. Eu estou te ajudando porque eu sou melhor que você, então eu estou aí quebrando um galho seu. E quando a gente fala de compaixão, a gente fala de serviço mesmo, né? De fazer as coisas ali por amor mesmo, por amor ao próximo, né?
num instinto mesmo de amor incondicional, né, a todos os seres humanos. E a solidariedade é um dos nossos instintos mais fortes. É engraçado isso, né? Da gente falar de sentimentos e emoções que são estudados por universidades e que são comprovadamente reais. Então, a Universidade de Berkeley, lá na Califórnia, eles fizeram um estudo nas décadas de 70 e 80 e eles conseguiram comprovar, isso através de estudos, que a solidariedade é um dos nossos instintos mais presentes, mais fortes. E através desse sentimento de solidariedade é que a gente consegue desenvolver a nossa compaixão. E a meditação de amor, ela é uma das meditações mais eficientes que existem. Então, essa universidade fez esse estudo, procurando saber sobre a solidariedade, a compaixão, e aí eles descobriram que quando a gente faz uma meditação voltada para o amor incondicional, mais áreas do nosso cérebro ainda são ativadas do que qualquer outro tipo de meditação. Então, nas outras aulas, eu falei, presta atenção na respiração, você pode, por exemplo, observar as ondas do mar, ou imaginar as ondas do mar, é um tipo de meditação, né? Prestar atenção a uma música, a um louvor, a um mantra, né? Isso aí também é um outro tipo de meditação. Então, observar o copo de água ali que a gente vai beber, essa atenção plena ao momento presente, é um tipo de meditação. Então, são vários tipos de meditação que a gente vai trazendo ao longo do dia, ao longo da nossa semana. E quando a gente faz a meditação com amor, a gente ainda consegue ativar mais áreas do nosso cérebro. E a gente vai fazer essa meditação hoje. E aí, eu não sei se é Matthew Ricard ou se é Matthew Ricard, eu acho que é Matthew Ricard o nome dele que pronuncia, que é o monge budista mais feliz do mundo, né? Que fizeram lá vários exames na cabeça dele, eu comentei dele também nas aulas passadas. Ele fala o seguinte, né? Que falar de amor e falar de benevolência e tudo mais é extremamente estimulante para o ser humano. E é verdade, né? Então, eu estou aqui falando para vocês esses dias de coisas boas, né? De sentimentos bons, da gente olhar para a gente com amorosidade, com generosidade, da gente baixar a régua do nosso julgamento com a gente, com os outros, baixar a crítica, né? Para a gente se tornar mais abertas às diferenças, né? Melhorando a nossa tolerância com os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas. E isso atrai, né? Eu vou assistir a outra aula, porque essa aula foi boa, eu vou assistir a próxima. Porque se eu começasse aqui a falar só de violência, de coisa ruim, provavelmente um monte de gente ia sair no meio da aula, não ia mais voltar, né? E tanto isso é verdade que, por exemplo, quando a gente está falando desse assunto de amor, né, de benevolência, de solidariedade, de compaixão, a gente vai naturalmente nutrindo uma calma interior. E quando a gente faz alguma coisa com raiva, geralmente a frase é: eu fiquei fora de mim. Eu estava fora de mim, eu me descontrolei, eu não estava em mim. São frases que a gente costuma usar. Isso tanto aqui em português como no inglês também, né? Então, o que acontece? A raiva, essa violência, né? Esse sentimento de querer brigar, de ser violento, de querer agredir, ele não é intrínseco nosso, não é um sentimento natural do ser humano. É um instinto de defesa que a gente não sabe dar a devida proporção e a gente acaba exagerando. Então, o instinto natural do ser humano são justamente os pensamentos e sentimentos bons, né? De amor, de benevolência, de compaixão, de solidariedade. Então, para a gente
entender e perceber também, quando a gente está no nosso dia a dia, que a raiva, ela não faz parte da nossa natureza. A raiva é uma coisa que a gente se deixa afetar por coisas externas e a gente exagera. E aquilo não é da nossa essência. A nossa essência, ela é amorosa. Então, para você exercitar a sua compaixão, quando você tiver um acesso de raiva, respira. Respira. Seja com você mesma, com você mesmo, ou com qualquer outra pessoa. Exercite a compaixão com você, né? Tenha tolerância com você. A psicóloga Barbara Fredrickson, ela descreve no livro dela, Amor 2.0, que o amor é definido como uma ressonância afetiva positiva. Por que ressonância? Porque ele ressoa mesmo nas nossas células, no nosso cérebro. Através da ressonância magnética, dá para perceber ali as áreas do cérebro que são ativadas quando as pessoas estão fazendo a meditação do amor. E ela é a mais suprema de todas as emoções ou de todos os estados mentais. É a emoção que aumenta a perspectiva que a gente tem diante da vida, diante de realizar os nossos sonhos, de conquistar coisas, de alcançar objetivos e de desejar, né? Então, quando a gente faz essa prática amorosa todos os dias, a gente aumenta a nossa perspectiva positiva em relação à nossa vida. E estimulam as ações que são benéficas para com todas as pessoas à nossa volta, todo o nosso entorno. Nos coloca em estado de confiança e de acordo com a realidade. Então, essa prática amorosa, ela nos traz esse estado de presença, né, de atenção plena, que é o mindfulness, o estar presente. Através do amor, a gente fica presente e através desse estado de presença, a gente tem um contato mais verdadeiro com a realidade que se apresenta diante de nós. Então, aquele estado de ansiedade, de depressão, né? Aquilo são os excessos do ego que a gente falou lá nas outras aulas, é a necessidade de controle, é a necessidade de manipular, de conduzir as situações do jeito que eu acho que é o certo, sem considerar a experiência do outro, que o outro também tem as razões dele, também ele acha que do jeito dele é o certo, é o correto, ele também quer controlar as coisas do jeito dele, né? Então, é tudo questão de perspectiva, quando a gente está fora da nossa essência. Quando a gente está fora da essência, a gente está com o ego ali gritando, querendo controlar tudo. Quando eu entro num estado amoroso de compaixão, eu consigo enxergar as coisas com serenidade. E aí, através dessa serenidade, eu entro em contato maior com a realidade. Consigo tomar decisões com mais serenidade, mais sabedoria, ponderando o meu lado, o outro lado, desejando que todos ganhem, né? Numa situação e não só eu tenha razão, mas eu consigo enxergar o lado do outro, eu consigo compreender também as razões do outro e a gente consegue chegar num consenso. É um pouco, bem, tem muito a ver com a política, né? A gente tentar chegar em acordos que sejam bons para a maior parte das pessoas, para o maior número de pessoas possível. E a felicidade egoísta, ela nos separa, né? Então, quando eu quero só eu ter razão, quando eu quero só eu mostrar que eu tô certa e tudo mais, eu acabo me separando da comunidade, da família, do grupo, da sala de aula, da equipe de trabalho, né? Então, esse egoísmo, esse sentimento de ter razão, essa necessidade de controle, ela acaba separando a gente, ela nos afasta do todo e, portanto, desse estado de compaixão. Então, uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa é como se fosse um fio, né, um novelo, e a gente vai sendo conduzida e as coisas vão se entrelaçando e vão formando um grande tecido.
Então, quanto mais eu exerço a minha escuta ativa, quanto mais presente eu me coloco, menos ansioso, menos deprimido eu me torno, mais compassivo eu sou, mais cooperativo eu me torno, e as pessoas vão também trazer esse sentimento de cooperação para mim, e isso tudo através desse olhar de compaixão, de amorosidade, de benevolência. A felicidade egocêntrica é um fracasso, é o que diz o Matthew Ricard, o Matthew Ricard, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. E a gente ainda torna a vida dos outros miserável. Então é exatamente isso, né? É uma conclusão aí disso tudo que eu acabei de falar. Né? E aí a gente precisa observar a nossa vida de 3 perspectivas. E nessas 3 perspectivas, a gente vai colocando o mindfulness, essa atenção plena, de acordo com as urgências dessas 3 perspectivas. A primeira é que tudo é urgente. A gente tem os nossos compromissos que precisam ser cumpridos durante o nosso dia. Então, a gente tem que cumprir o horário de trabalho, tem que pegar a condução no horário certo, senão não vai chegar, ou sair de casa no horário certo, senão a gente vai querer chegar no trabalho a 100 km por hora e vai tomar multa, né? Então, tem as coisas que são urgentes. Pagar a conta no dia certo, porque senão a gente vai ter multa. Então, tem as coisas urgentes. E aí, como que eu olho para essas coisas com urgência? Com o estado de presença, sabendo que elas precisam ser feitas e resolver com alegria, né? Resolver tudo com amorosidade. Porque não dá para adiar, a gente tem que fazer. Então, não adianta também eu querer fazer o mindfulness e querer fugir para o meio do mato ou para a praia deserta. Eu preciso sobreviver, preciso trabalhar e eu tenho as minhas obrigações, né? Não só a parte boa. Então, a gente tem que ter o senso, né? Esse senso crítico de que, sim, a gente continua com as nossas urgências diárias. Só que também eu preciso observar a minha vida, como eu estou vivendo o meu dia a dia. Né? Como eu vivo o meu dia a dia? É só nessa correria ou eu estou conseguindo tirar esses 5 minutinhos para respirar? Tenha compaixão com você. Eu falei na outra aula, né? Se você não der uma pausa, a pausa vai parar você. Então, dá uma pausa. Mesmo que tá uma correria absurda, respira. 1 minutinho, 2 minutinhos. Né? Corre, na hora que você for ao banheiro, dá uma respirada, né? Dá uma alongada ali no banheiro, olha para você, se observe alguns instantes, isso faz diferença. Né? É um minutinho que vai fazer diferença. E, ao mesmo tempo, você trazer para você, todos os dias, os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, por mais impossíveis que possam parecer. Por quê? Daqui 20 anos, você precisa olhar para trás e falar que valeu a pena. Valeu a pena todo o sacrifício que você passou. Né? Você olhar hoje para os seus 20 anos lá de trás e falar assim, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena todo o meu esforço, todo o meu desgaste, tudo que eu estudei, tudo que eu precisei abrir mão, tudo que eu trabalhei, né? Então, a gente precisa ter o senso de urgência, mas também equilibrar esses 2 pratos, não deixar essa peteca dos sonhos cair e ir embora. Porque a gente está falando da nossa essência, daquilo que te move, aquilo que traz para você uma paixão, um desejo, uma vontade. E o que é essa vontade? Você sabe, né? Na primeira aula eu também tinha comentado, às vezes a gente está tão preocupado com o que a sociedade quer para a gente. A sociedade quer mulheres absolutamente magras, altas, perfeitas, super mulheres na cama, na profissão, super mães. O cabelo não pode ter uma raiz, a unha tem que estar feita. Enfim, você tem que ser uma super mulher
Mas é isso que você quer para você? Né? É isso que você quer para você? Muitos pais aí querem que os filhos sejam médicos, engenheiros, advogados. Mas é isso que você quer para você? Eu sei muito bem que quando eu avisei para a família que eu estava largando tudo para ser professora de yoga, tem gente que debocha da minha cara até hoje, para vocês terem uma ideia. Tem gente que debocha. Só que quando eu estava lá na vida corporativa, vestindo terninho, usando salto alto todos os dias, eu vivia deprimida, eu tinha uma insônia absurda, porque eu não conseguia dormir, de tanta ansiedade que eu tinha, eu tomava remédio e eu não tinha vontade de nada. Eu vivia no automático. Se vocês me perguntassem quais eram os meus sonhos, o que eu tinha vontade, eu não tinha vontade de nada. Eu tinha vontade só de cumprir as metas do mês para não tomar bordoada do chefe na frente da reunião da equipe. Então, quando eu mudei tudo, eu sou ainda julgada. Várias pessoas que eu achava que eram minhas amigas se afastaram de mim, porque eu sou só uma professora de yoga, eu não sou uma executiva da vida corporativa louca, entendeu? Então é isso. Eu não quis ter filhos, as pessoas julgam, né? Ah, você não casou, você não teve filhos, então eu sou totalmente a contramão, né, da, da, das mulheres. Eu estou totalmente na contramão das mulheres. Solteira, sem filhos, professora de yoga, largou a vida corporativa, enfim. Mas é o que me faz feliz, é o que me faz me sentir realizada, né? É trazer um novo olhar para as pessoas. Você pode ser muitíssimo feliz sendo engenheiro, engenheira, fazendo exatamente o que você faz. A gente está falando aqui da essência, não é só a questão da profissão, né? Tem muitas pessoas que são muito realizadas profissionalmente, mas a nossa vida não é só a profissão, né? Quando a gente se desidentifica do nosso ego, a gente não é só a nossa profissão. E a gente está muito condicionado isso no mundo de hoje, né? Ah, o que que você faz? Então a pessoa pergunta o seu nome e na sequência ela pergunta o que você faz, né? Porque se a pessoa perguntar quem você é, a gente não sabe responder. Quem é você? Quem é você? Ah, eu sou médica. Ah, eu sou professora. Ah, eu sou faxineira, diarista. Eu sou enfermeira. Eu sou técnica de computação. Não perguntei o que você faz, perguntei quem você é. Ah, eu sou a mãe do Diogo. Não, eu não perguntei quem é seu filho, eu perguntei quem é você. E a gente traz essa coisa da identificação do ego tão enraizado que a gente não sabe responder quem a gente é. Quem a gente é? Quem é você? Né? Quem é você na fila do pão? Né? Então, quem eu sou? Ah, eu sou professora de yoga. Quem eu sou? Eu sou a Viviane. Não perguntei o seu nome, perguntei quem você é. Então, fica aí o questionamento, né? Eu sou uma alma errante aí no mundo, procurando me curar e tudo que eu aprendo para me curar, levando para as outras pessoas também, né? Também estou tentando ser aí uma ferramenta de cura para as pessoas que me encontram por aí no mundo. E eu acho que eu consegui identificar um pouquinho aí quem eu sou, mas é muito pouco. A nossa alma, a nossa essência, o nosso espírito, a nossa natureza é muito maior do que isso. Só que a gente está tão enraizado aqui no ego que a gente não consegue responder isso de verdade. Mas estamos nessa busca. Tendo compaixão, primeiro com a gente, depois com todas as outras pessoas, a gente vai conseguindo responder essa pergunta aí. Pergunta para você todos os dias. Se olha no espelho, fala bom dia, eu te amo, quem eu sou, né? E deixa isso aflorar, deixa o coração se abrir e trazer para você quem você é. E o terceiro pilar, né, dessa questão do tempo
é você enxergar o seu futuro, os seus passos, tanto os urgentes quanto os seus passos de sonho, com senso de direção. Então, muitas vezes a gente precisa dar passos atrás, a gente precisa mudar a nossa rota, ajustar muitas coisas na nossa vida, mas a gente não pode perder o senso de direção, para onde a gente deseja ir. E isso é ter compaixão com a gente. Porque muitas vezes, diante dos obstáculos, eles estão difíceis, está difícil ultrapassar aquilo, está difícil vencer um determinado desafio, e a gente acaba desistindo. E isso não é compassivo conosco. Nós precisamos ser compassivos, né? Nós precisamos não desistir. Nós precisamos ajustar o que precisa ser ajustado, mas precisamos seguir em frente. Então, imagina o seguinte, como a gente está falando de budismo, de yoga e muita da cultura do Oriente, imagina os Himalaias ali, aquela cadeia de montanhas enormes, aquelas montanhas com muita neve, e a gente quer escalar aquelas montanhas, a gente quer chegar ali em um determinado lugar. E aquilo, né, aquela caminhada, aquela jornada, ela, por mais que você tenha se preparado, estudado, esteja com o equipamento correto e tudo mais, você começa a andar por aquelas montanhas, você vai se deparar com um monte de desafios, né, muito difíceis de serem ultrapassados, e que mesmo que você esteja ali com bússola, com a previsão do tempo, você esteja ali equipado com rádio, com GPS e tudo mais, você vai precisar redefinir o seu trajeto durante muitos momentos da sua viagem, porque vem uma frente fria ali inesperada, começa a nevar, começa a chover, começa a vir uma ventania, né? Você precisa parar, se abrigar, né? Então, aquela força que você tinha ali economizado para você dar um gás ali naquela última subida, você vai precisar parar e cavar ali para montar uma gruta para você se abrigar de uma tempestade que está chegando. Você vai precisar parar por 2 dias e racionar comida, porque essa tempestade não passa. Você precisa economizar energia para você ganhar força e conseguir avançar no dia seguinte. E os montanhistas, eles fazem o que? Eles desistem? Não, eles fazem tudo isso. Eles racionam a comida, eles se abrigam, eles buscam forças, eles permanecem ali firmes, fortes, mudam algumas vezes ali o trajeto. Eu ia pela face norte, agora eu vou pela face sul, mas ele vai até o final, ele tenta chegar ali, até o final da jornada dele. Então, esse senso de direção é isso. Mesmo que pareça que está difícil, não desista. Então, pode ser que hoje, eu acho que a maioria de nós aqui tem os seus 40, 50 anos, tem muita gente mais nova, tem algumas até mais velhas aqui, mas não desista, né? A minha mãe, ela entrou na faculdade com a idade que eu tenho hoje, com 47 anos, e ela foi cursar Direito, porque ela não conseguiu fazer isso na juventude. Ela parou de estudar no colegial porque ela tinha que trabalhar, aí depois ela se casou, aí meu pai não queria que ela trabalhasse, né? A minha mãe é daquela época ali que parava de trabalhar para cuidar dos filhos e acatou. Meu pai, porque eu ganho bem, porque eu sustento a família. E aí eles se separaram, minha mãe foi fazer supletivo e entrou na faculdade, com 47 anos. E se eu falar para vocês que eu parei de estudar, não, de jeito nenhum. Quero continuar estudando até ficar velha. Então, se você tem aí os seus 40, 50 anos e tem uma vontade de fazer uma faculdade, coloca isso no seu plano. Mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Quem sabe o ano que vem você já tem. Quem sabe daqui 2 anos você tem. E vai fazer isso. Ou vai dar a sua volta ao mundo. Eu quero conhecer os países. Eu quero botar uma mochila nas costas e ir. Comece a planejar. Seja compassiva com você, com os seus sonhos, com a sua essência. Vai atrás, vai dar certo, né? Eu quero, sei lá, adotar um cachorro. Vai atrás. Eu não tenho dinheiro para
dar vacina no cachorro hoje. Tudo bem, mas procura um cachorro, vai pesquisando. Quando for a hora certa, esse cachorrinho vai aparecer para você e você vai poder ficar com ele. Enfim, né? Estou soltando aqui algumas ideias, né? Mas a gente tem milhares de ideias e de sonhos e a gente acaba engavetando. Ah, porque eu fui mãe, então eu não pude fazer tal coisa. Ah, porque eu me casei, eu não consegui realizar meu sonho. Ah, porque eu queria ter me formado naquela profissão e eu não fiz. Coloca isso, se é isso que te move, se é isso que mexe com o teu coração, se é isso que te dá tesão lá no fundo da alma, vai atrás. Isso é compaixão com você, é ser amoroso, amorosa com você em primeiro lugar. Para você se realizar, para você ficar feliz. E aí, quando você tem esse amor, esse senso forte de realidade com você, você consegue enxergar isso nas outras pessoas também, né? A gente bate o olho nos olhos de outra pessoa e a gente consegue ver a força, a gente consegue ler a alma das outras pessoas quando a gente está em estado de presença com a gente, né? Isso é compaixão. E essa compaixão, ela é criativa, ela é cooperativa, né? Então, quando você coloca os teus sonhos em marcha, mesmo que seja, eu só vou pesquisar na internet, porque eu sei que é muito caro, eu sei que eu ainda não consigo, mas começa a buscar, dá o passo, que o universo vai dar o passo em sua direção também, né? E aí as coisas começam a se movimentar. Então, a compaixão, ela é criativa, ela é cooperativa, né? Esse senso de compaixão, ele move, ele movimenta as pessoas. Então, não é só numa tragédia que a gente vai lá acudir as pessoas que sofreram ali a enchente, o terremoto, né? Não é só a compaixão, esse movimento, né? Essa mobilização das pessoas, do mundo e tudo mais, não acontece só em meio às tragédias, mas acontece quando a gente deseja coisas boas também, quando a gente também está buscando os nossos sonhos. Então, não desista. E além disso, essa compaixão, né? Ela aumenta a nossa saúde mental, a nossa longevidade, a nossa imunidade, ela diminui a chance de ter um ataque cardíaco e até demência. Isso tudo através dos estudos lá da Universidade de Berkeley, que estudou a questão da compaixão e da amorosidade. E a gente está o tempo todo falando de compaixão e eu também já estou trazendo aqui, faça isso, pratique aquilo e tudo mais, né? Então, eu falei hoje que eu ia trazer para a gente aqui como a gente desenvolver a nossa prática pessoal de mindfulness no dia a dia. Então, a gente vai continuar fazendo o scanner do corpo, vai continuar fazendo a respiração, né? O exercício de respiração completa. Continue ali com a escuta ativa, continue fazendo todas as práticas que eu passei para vocês todas essas semanas, né? E a gente agora vai fechar os olhos. Vou passar mais uma prática para vocês. Então, pode fechar os seus olhos. E lembre-se, em algum momento, de quando você era uma criança. Pode ser o primeiro momento que veio à sua mente, não importa a idade, se você era muito pequenininho, se você já tinha uns 7 anos. E tente se lembrar dessa criança, de você, criança, o que você queria ser quando crescer. Se você não lembra, muitas crianças mudavam de profissão a cada momento. Uma hora queria ser astronauta, depois queria ser professor, depois queria ser motorista. Não tem problema. Se você não lembrar do que você gostaria de ser quando crescer,
Tenta lembrar alguma coisa que você gostava muito de fazer, alguma brincadeira que te trazia muita alegria, muita satisfação, alguma brincadeira que você conseguia dominar, que você era bom, boa naquilo. Agora pode abrir os olhos. Então, um exercício rápido. Quando a gente não sabe muito o que a gente quer da vida, porque às vezes tem isso, né, também. A gente está aqui adulto, está vivendo e tal, mas eu ainda não sei o que eu quero ser quando crescer, né? Tem muito isso. Geralmente, a nossa essência, ela está ligada com alguma coisa da nossa infância, né? Então, por exemplo, eu até os meus 40 e poucos anos, eu não sabia o que eu queria ser quando crescesse. Né? Eu trabalhava lá na minha carreira corporativa, mas eu não era feliz e eu também não sabia o que eu queria fazer, né? Assim, como eu podia mudar a minha vida e trazer um sentido para aquilo que eu fazia. E aí, eu queria ser bailarina quando eu era criança. Eu fiz 10 anos de balé clássico e eu não queria outra coisa, eu queria ser bailarina. Comecei a dançar com 3 anos de idade, mas eu era daquelas alunas assim que eu queria ficar no balé o dia inteiro se deixasse. Minha mãe ficava doida, porque eu queria fazer aula todos os dias e eu não queria saber de nada. Uma época eles me tiraram do balé e me colocaram na natação, porque assim, os meus pais tinham uma condição econômica que não era. Não dava para esbanjar dinheiro, mas a prioridade deles era a educação minha e do meu irmão. Então, eu não tive Barbie, eu não tive tênis de marca, eu não comia bolacha todos os dias, mas tinha o colégio ali particular. Estudei a vida inteira em colégio particular. Mas era tudo assim muito econômico em casa. Eu lembro da minha mãe fazendo conta no mercado e tudo mais. Mas enfim, então assim, eles deram uma educação primorosa para mim e para o meu irmão. E aí eu podia escolher alguma coisa, eu sempre quis balé. Meu irmão uma hora queria fazer judô, depois ele queria fazer karatê, depois ele queria ir para natação, e aí meu irmão mudava sempre, ele nunca queria ficar em nenhum lugar, eu só queria balé. E aí, uma determinada idade, eles me tiraram do balé para me colocar na natação, porque eles queriam que eu aprendesse a nadar para ficar mais sossegado, né? Se tivesse uma piscina, uma praia, alguma coisa, para eu me virar na água. Pois eu aprendi a nadar, quando eu aprendi a aprender a respiração e a mergulhar ali, que eu já tinha feito uns 6 meses, 8 meses de natação, eu briguei, que queria voltar para o balé. Eu não queria saber de natação de jeito nenhum. Eu nado muito bem, inclusive, que uma época aí, depois de adulta, eu fui nadar e a professora queria me colocar nas competições lá da academia, tudo, porque eu nadava muito bem, porque eu era ótima e eu só ia nadar porque eu precisava fazer uma atividade física na época. Meu negócio era balé. Só que o meu joelho me lascou a vida. Eu tenho a rótula desviada nos 2 joelhos. Eu precisei parar, porque eu ficava com os joelhos super inchados e doloridos, que eu mal conseguia subir um degrau de escada. E para operar, não tem uma cirurgia eficiente, o problema continua e, de qualquer maneira, eu não ia poder continuar dançando balé. E aquilo para mim foi um balde d'água, assim. Com 13 anos eu precisei parar de fazer balé e aí desde aquele dia eu nunca mais soube o que eu queria ser quando eu crescesse, né? E aí eu conheci o yoga, descobri o yoga e tudo e aquilo ficou. Eu praticava yoga, trabalhava, aí precisava parar porque tinha faculdade, porque viajava a trabalho e tudo, mas aquilo ficou dentro de mim. E aí, de uma certa forma, o yoga, ele traz alguma coisa da dança, do balé, porque a gente trabalha o corpo. E tanto o yoga quanto o balé, você precisa estar presente ali, da atenção plena, do mindfulness, né? Essa coisa do foco, do flow, né? Que a gente falou na outra aula, de deixar fluir, de você estar ali naquela fluidez, igual uma pessoa que está surfando, que está dançando, então aquele estado de flow, aquela meditação em movimento. Então o yoga trouxe isso para mim. E com a vantagem de não me machucar o joelho, muito pelo contrário, o yoga fez muito bem para os meus 2 joelhos. Porque depois que eu comecei a fazer yoga, eu nunca mais tive dor e os meus joelhos nunca mais incharam.
Então, eu não pude ser bailarina, mas o yoga trouxe para mim elementos da dança que eu era absolutamente apaixonada, sou até hoje, né? Eu não posso ver um balé, que eu amo assistir um balé, e eu consegui trazer sentido para minha vida. Ao invés de fazer balé, de ser uma bailarina ou de ensinar balé, eu pratico yoga e ensino yoga. Então, eu consegui trazer novamente esse sentido para minha vida. Então, eu contei toda essa história para convidar você a trazer essa sua criança à tona e te mostrar qual é o teu sonho, o que te move, o que te dá ali um tesão absurdo de fazer. De repente, é isso, né? É desenhar, pintar, realmente ser uma arquiteta, uma fisioterapeuta, né? O que é? O que está aí dentro aí de você que está adormecido ali do sonho de criança? Pode não ser exatamente aquilo, mas alguma coisa que converse, assim como o yoga conversou com o meu balé ali, com a minha bailarina, e trouxe sentido para mim, para minha vida. Então, mais uma lição de casa aí, é uma lição de casa que é para a vida inteira, né? De sempre olhar para a sua essência, para o seu coração e olhar para aquilo que te move, para aquilo que você deseja fazer, né? Para você não deixar isso morrer. E agora nós vamos fazer mais uma outra prática. Nós vamos fazer agora a prática da meditação amorosa. Então, vou convidar novamente vocês para fechar os olhos. E agora feche os olhos e comece a fazer a respiração profunda, a respiração lenta. Vai levando o ar para a base dos pulmões, depois para a região média, na porção das costelas. Por último, o ar chega no peito. Esvazia os pulmões de cima para baixo. Solta o ar do peito, depois da região das costelas, por último, da base dos pulmões. E deixa a respiração num ritmo confortável e prazeroso. Visualize na sua frente a pessoa que você mais ama na sua vida. Pode ser o seu parceiro, sua parceira. Se você tem filhos, pode colocar todos os filhos, não precisa escolher um. Pode ser o seu pai, a sua mãe. Pode ser quem você quiser. Se você tiver aí 2 pessoas, 3 pessoas que você ama igualmente, pode colocar as 3 na sua frente, as 2, não tem problema. Olhe nos olhos dessa pessoa. E daí, de onde você está, comece a enviar amor para essa pessoa, para essas pessoas que você escolheu. Mande todo o amor que você puder. E agora, ao lado dessa pessoa, dessas pessoas que estão aí na sua frente, coloque a pessoa ou as pessoas que você ama em segundo lugar. Provavelmente são parentes ou são pessoas que cuidaram, que cuidam de você. Comece a enviar amor para essas pessoas também. Permaneça com as primeiras pessoas, as que já estavam aí, e acrescente as outras e mande amor para todas elas.
Deixe mais pessoas chegarem, vai colocando aí, distribuindo essa turma toda. Manda amor para todo mundo. Procure mandar a mesma intensidade de amor que você mandou para a pessoa que você mais ama. Mas se você não conseguir, não tem problema. Pode mandar o amor que você sentir. Coloque seus amigos, as suas amigas, seus colegas de trabalho. Envie amor para todas essas pessoas. E agora veja chegarem todas as pessoas que prestam serviço para você. Coloque o zelador do seu prédio, a pessoa da manutenção, o porteiro, o pessoal de faxina, coloque o carteiro, o lixeiro que recolhe o seu lixo. Coloque as pessoas que atendem você numa recepção, num consultório. O motorista de ônibus, o de táxi, o de Uber, o operador do metrô, do trem. Quem você se recordar que já prestou algum serviço para você em algum momento na sua vida, deixa essa pessoa chegar, se aproximar e envie amor para ela. Alguém que fez algum reparo na sua casa, que instalou a internet. Coloque aí o chaveiro, o mecânico do seu carro. E vá aumentando o número de pessoas. As pessoas que te atendem no restaurante, na fila do banco. Coloque aí o seu médico, o seu dentista, seu terapeuta. Deixa a turma chegar. E envie amor, amor, compaixão, bondade, amizade, gentileza para todas essas pessoas. Mande o seu melhor sorriso para cada uma delas. E agora deixe chegar as pessoas que você não conhece, as pessoas com quem você brigou, se afastou. Coloque todas as pessoas que você puder imaginar. As que sofrem, as que estão vivendo a vida dos sonhos, as que estão longe, as que estão perto. Visualize o planeta Terra e mande amor para todos. Todas as pessoas que você colocou em primeiro lugar, elas também já brigaram com alguém, elas também já foram injustas com alguém. Você também já brigou, já foi injusto, injusta. Então, por que não mandar amor para as pessoas com quem a gente brigou, com quem a gente nem conhece? Manda amor. Amor para o mundo inteiro. Sem julgamentos, sem críticas, sem distinção.
Devagarzinho pode retornar. Pode abrir os olhos. Essa é a prática da compaixão. É a meditação amorosa, a meditação que eu falei para vocês que mais ativa as áreas do nosso cérebro, que mais cria perspectivas para a nossa vida. Essa meditação é muito poderosa. Então, no dia que você estiver aí enlouquecido, enlouquecida, manda amor. Mesmo que você queira torcer o pescoço da pessoa, manda amor para ela. Vai ser bom para você e vai ser bom para ela. No yoga, na filosofia do yoga, tem um termo, é um preceito moral e ético, né, do yoga, que se chama não violência. Em sânscrito, o nome é o ahimsa. E o ahimsa, ele diz, para não sermos violentos, né, para sermos gentis com todos os seres do universo. E o karma no yoga, ela o karma é a ação, né? O karma não é aquela coisa assim, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou sofrer um castigo. Não, não é isso. É a ação. Então, eu tenho ações boas e aí eu faço, né, aquela corrente da gentileza, né? Eu começo a acionar essa corrente altruísta, essa corrente do bem, e aí o karma, na essência, ele é isso, né? As minhas ações, elas vão gerar ações nas outras pessoas. E aí, se eu tenho ações boas, consequentemente, a gente faz uma roda de coisas boas acontecerem. Então, são dois termos aí do yoga que tem tudo a ver com a compaixão, né? E a última prática que a gente precisa ter para ser mindfulness todos os dias e para a gente trazer esse centramento e essa calma é a gratidão, né? Agradecer, mesmo em meio a todos os desafios e todas as dificuldades, agradecer. Agradecer a água, né? Abrir a torneira e ter a água, agradecer a cama, agradecer o ar que a gente está respirando, os nossos 5 sentidos, que fazem com que a gente consiga explorar o universo à nossa volta, se relacionar, né? Desfrutar, ter prazer. Então, tenha prazer na sua vida e agradeça por isso, né? A vida, ela não é para ter culpa, medo e vergonha, é para a gente ter prazer, viver esse prazer, né? Se a gente acordar todos os dias e viver cada dia como se fosse o primeiro dia das nossas vidas e como se fosse o último dia das nossas vidas, teremos vivido um bom dia. Então, prestar atenção com amorosidade, com atenção plena e com muita gratidão. Então, agradeça todas as pequenas coisas, os seus pequenos avanços dentro do mindfulness, dentro dessa prática maravilhosa de transformação social, de autoconhecimento, e assim você vai conseguir ter dias mais calmos, com menos ansiedade, menos insônia, menos dores no seu corpo e vai viver mais feliz. Bom? Eu quero agradecer vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Muito bem, então. Acho que está todo mundo um pouco emocionado, né? É bom isso. Significa que quando a gente se emociona assim, significa que a gente está menos crítica com a gente, né? Então, permita-se, né? Permita-se chorar, sentir as suas emoções. Não fica controlando, regulando, deixa vir, né? O choro pode ser extremamente curativo, pode ser extremamente refrigerador, né? É um refrigério, é um alívio, é cura, né?
Então, entre em contato com as suas emoções, e é isso. Eu agradeço, meninas, obrigada, viu? Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, adorei estar com vocês esse mês de setembro. Espero que faça diferença na vida de vocês. Se eu conseguir tocar um pouquinho o coração de vocês, eu já fico muito feliz. Significa que eu estou conseguindo cumprir o meu karma, o meu dharma, a minha verdade. Tá bom? Obrigada, meninas. Ju, obrigada. Pode já encerrar a gravação. E é isso, tá bom? Se alguém tiver dúvidas, manda lá para a Ju. E aí a Ju manda para mim, eu esclareço para vocês.